Prepare-se para assistir a uma das histórias de traição mais chocantes já contadas no YouTube. Por 3 anos, ele dedicou sua vida, trabalho e amor, acreditando que a esposa estava lutando contra um câncer grave. O que ele jamais poderia imaginar é que tudo era uma farsa. Ela fingia doença para esconder a traição e gastar todo o dinheiro dele em viagens e luxos ao lado do verdadeiro amante, um veterinário que fingia ser médico. Neste vídeo, você vai acompanhar cada detalhe dessa mentira cruel, o momento devastador da descoberta e uma vingança que nenhum espectador espera. Descubra como ele desmascarou toda a família cúmplice, expôs os envolvidos publicamente e deu o troco de forma épica. Se você já passou pela dor da traição ou quer aprender a identificar os sinais de manipulação extrema, essa história vai mexer com sua cabeça e seu coração. Compartilhe sua opinião nos comentários. Você acha que a vingança foi merecida? Já desconfiou de alguma mentira absurda assim? Deixe sua força para quem precisa de apoio. Ela me traiu grávida de 8 meses e sumiu no mundo. 20 anos depois bateu na minha porta implorando perdão, com lágrimas nos olhos e uma história de partir o coração. A vingança que eu tinha preparado durante 2 décadas deixaria qualquer homem de boca aberta. Mas o que realmente aconteceu naquela tarde de março? Vocês não vão acreditar. Meu nome é Carlos, tenho 48 anos, e esta é a história que mudou completamente minha visão sobre perdão, vingança e o que realmente significa ser homem. Uma história que mexeu com cada fibra do meu ser e que ainda hoje me faz questionar se tomei a decisão certa. Antes de começar, preciso saber: vocês costumam ouvir essas histórias onde? No carro dirigindo? Em casa relaxando? No trabalho de fone? Me conta nos comentários porque isso muda completamente como vou contar os próximos minutos. Esta não é uma história qualquer. É uma jornada que precisa ser vivida no ritmo certo, com as pausas certas. Porque o que vocês vão ouvir agora não é só sobre traição. É sobre como um homem pode passar 20 anos planejando a vingança perfeita e descobrir que existe algo muito mais poderoso que o ódio. Algo que me fez entender o verdadeiro significado de ser forte. Eu prometo, vocês não vão conseguir parar de ouvir. E no final, vocês vão entender por que esta história precisava ser contada. Era 15 de março de 2004, uma data que ficou gravada na minha alma como ferro em brasa. Eu tinha 28 anos, estava casado há 3 anos com a Letícia, e pela primeira vez na vida me sentia completo. Trabalhava como soldador numa metalúrgica, fazia turnos duplos, suava a camisa porque tinha um sonho simples: dar o melhor para minha família. Como homem, eu levava a sério minha responsabilidade. Dei tudo por aquela família. Trabalhei feito um condenado para que ela não passasse necessidade durante a gravidez. Enquanto outros caras da minha idade estavam na balada, eu estava em casa montando berço, pintando o quartinho, sonhando com o momento que seguraria meu filho nos braços. Letícia estava grávida de 8 meses. 8 meses. A barriga já estava enorme e eu conversava com o bebê todas as noites. Colocava a mão na barriga, sentia ele se mexer. Já tínhamos escolhido o nome. João Carlos levaria meu nome. Eu me derreto só de lembrar da expectativa, da felicidade pura de saber que seria pai. Quantos de vocês homens já sentiram essa felicidade de saber que vão ser pai? Essa sensação de que finalmente sua vida fazia sentido? De que todo suor, todo sacrifício valia a pena? Naquela sexta-feira, 15 de março, consegui sair mais cedo do trabalho. Tinha marcado de acompanhar a Letícia no pré-natal das 16 horas. Comprei até umas flores no caminho, daquelas baratas da esquina, mas que faziam ela sorrir. Estava animado, contando os dias para conhecer meu filho. Cheguei em casa às 14h30. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o silêncio. Nossa casa sempre teve vida, música tocando, ela cantarolando na cozinha, o barulho da TV. Mas naquele dia, silêncio total. Letícia! Gritei do portão. Nada. Abri a porta com a chave. Entrei devagar achando que ela estava dormindo. Grávida de 8 meses, era normal ela tirar sonecas à tarde.
Fui direto para o quarto, já imaginando ela acordando assustada com minha chegada antecipada, talvez até brava por eu ter chegado sem avisar. O quarto estava vazio. Cama arrumada, mas vazia. Estranhei, mas não me desesperei ainda. Talvez tivesse ido na casa da mãe, talvez tivesse saído para fazer alguma coisa. Foi quando vi, em cima do criado mudo do lado dela, uma folha de papel dobrada. Uma folha comum de caderno com meu nome escrito com a letra dela na frente. Para Carlos. Minha mão tremeu quando peguei aquela carta. Algo no meu peito já sabia que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Mas jamais imaginei o que estava escrito ali dentro. Abri devagar, como quem não quer descobrir um segredo terrível, e li as palavras que destroçaram minha alma em pedaços. Carlos, quando você ler isso, eu já estarei longe. Não consigo mais fingir. Não consigo mais mentir para você todos os dias. O bebê não é seu. Eu me apaixonei por outro homem. Desculpa, mas preciso ser feliz. Letícia. Gente, vocês já sentiram o chão sumir debaixo dos pés? O mundo literalmente parar de girar? Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo naquele momento. Li a carta 1, 2, 3 vezes. As palavras dançavam na minha frente como se fossem escritas numa língua estrangeira. O bebê não é seu. Como assim não é meu? Eu estava ali todos os dias, conversando com ele, sonhando com ele, preparando tudo para ele. Sentei na cama com as pernas bambas, a carta trêmula na minha mão, meu peito subindo e descendo como fole de ferreiro. 8 meses cuidando de uma barriga que não era minha. 8 meses sonhando com um filho que nunca foi meu. Como homem, minha honra foi pisoteada da pior forma possível. A segunda leitura foi ainda pior que a primeira. Eu me apaixonei por outro homem. Outro homem. Enquanto eu trabalhava feito um animal para sustentar nossa família, ela estava se apaixonando por outro. Enquanto eu economizava cada centavo para comprar o enxoval do bebê, ela estava planejando uma nova vida sem mim. Homens que já passaram por traição, deixem um força aí nos comentários, porque a dor que eu senti naquela hora era física, literalmente física, como se alguém tivesse enfiado uma faca no meu peito e torcido lentamente. Levantei da cama cambaleando, fui até o armário dela e abri. Vazio. As roupas dela tinham sumido. Fui até o banheiro. Os produtos dela, perfumes, maquiagens, tudo havia desaparecido. Ela não tinha saído de casa naquele dia. Ela tinha fugido. Planejadamente, deliberadamente. Voltei para o quarto, peguei a carta novamente e li pela terceira vez. Desculpa, mas preciso ser feliz. Desculpa? Desculpa por destruir minha vida? Por me fazer de otário durante 8 meses? Por me fazer acreditar que eu seria pai quando na verdade era só um idiota sendo enganado? A realidade começou a bater como um martelo na bigorna. Não havia mais bebê esperando por mim. Não havia mais esposa me amando. Não havia mais futuro como família. Tudo era mentira. Tudo sempre foi mentira. Sentei no chão do quarto, encostado na parede, segurando aquela maldita carta, e pela primeira vez desde criança chorei. Chorei como um homem desesperado que acabou de perder tudo que amava na vida. Porque naquele momento, eu não era mais o Carlos que trabalhava feliz, pensando no filho que ia nascer. Eu era só um homem traído, humilhado e abandonado. Mas vocês não fazem ideia do que eu descobriria nos próximos dias, porque a carta era só o começo da minha humilhação. Acordei no chão do quarto na manhã seguinte. Havia dormido ali mesmo, encostado na parede com aquela maldita carta amassada na mão. O pescoço doía, as costas estavam travadas, mas nada doía mais que o buraco no peito. Era sábado de manhã, e pela primeira vez em meses eu não tinha pressa para acordar cedo. Não tinha mais pré-natal para acompanhar. Não tinha mais esposa para cuidar. Não tinha mais futuro como pai. Levantei cambaleando e fui até o banheiro. O reflexo no espelho me assustou. Olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, barba por fazer, cabelo bagunçado. Parecia um mendigo. Ou melhor, parecia exatamente o que eu era. Um homem que havia perdido tudo em uma única carta. Já sentiram aquela sensação de que a vida não faz mais sentido? De que tudo o que vocês acreditavam era mentira? Foi exatamente o que senti olhando para aquele homem destruído no espelho.
Escovei os dentes mecanicamente e desci para a cozinha. A geladeira ainda tinha comida que eu havia comprado pensando nela, nas vitaminas que ela precisava tomar, nos desejos estranhos de grávida que ela inventava. Agora, tudo aquilo me fazia vomitar. Fechei a geladeira e me sentei à mesa, encarando a casa vazia. Foi então que as memórias começaram a chegar como tsunami. 8 meses de cuidados, 8 meses de carinho, 8 meses conversando com uma barriga que carregava o filho de outro homem. Lembrei da primeira vez que senti o bebê chutar. Eu estava deitado na cama, mão na barriga dela quando senti aquele movimento pequenininho. Sentiu. É nosso filho, ela havia dito sorrindo. Nosso filho. Que piada cruel. Ela sabia que não era meu, e mesmo assim deixou eu viver aquela alegria falsa. Lembrei de quando passávamos na frente de lojas de bebê e ela ficava olhando as roupinhas. Imagina ele pequenininho usando isso, ela falava com os olhos brilhando. E eu, feito um idiota, concordava, e já calculando como ia fazer hora extra para comprar tudo que o nosso filho precisasse. Todo homem que já foi pai sabe a emoção de comprar a primeira roupinha do filho. Lembro que gastei quase meio salário num macacãozinho azul, escrito "Papai é meu herói". Guardei na gaveta do quarto dele com o maior carinho. Agora aquela roupa me parecia uma piada de mau gosto. Papai de quem, se o filho nem era meu? O que mais me destruía era lembrar das noites que eu chegava cansado do trabalho e ela reclamava de dor nas costas. Eu massageava ela por horas, cuidava com carinho, falava baixinho para não estressar o bebê. Você vai ser um pai incrível, ela dizia, enquanto eu massageava seus pés inchados. Um pai incrível de um filho que nunca foi meu. Como ela conseguia fingir tão bem? Como conseguia me olhar nos olhos todas as noites, me deixar colocar a mão na barriga, ouvir eu conversando com o bebê e não sentir nenhum pingo de remorso? Homens, quantos de vocês já cuidaram de uma mulher grávida? Já sentiram aquela proteção instintiva, aquele amor por alguém que ainda nem nasceu? Agora imaginem descobrir que vocês estavam cuidando do filho de outro cara. A humilhação que eu senti naquele momento era indescritível. Fui até o quarto que seria do bebê. Ainda cheirava a tinta fresca. Eu havia pintado no último fim de semana com tanto amor, imaginando meu filho dormindo ali. O berço que montei parafuso por parafuso, lendo o manual 3 vezes para não errar nada. As roupinhas organizadas por tamanho na cômoda. Os brinquedinhos que já havia comprado. Peguei o macacãozinho azul na gaveta e sentei no meio do quarto. Papai é meu herói. A ironia era tão cruel que dava vontade de rir se não fosse tão trágica. Eu não era herói de ninguém. Era só um otário sendo enganado. Naquele momento bateu uma revolta que nunca havia sentido na vida. Como homem, eu havia sido desrespeitado da pior forma possível. Minha honra tinha sido pisoteada. Minha confiança havia sido quebrada. Minha masculinidade havia sido questionada. Por que tipo de homem não percebe que a própria esposa está grávida de outro? Peguei o celular e liguei para o trabalho. Não vou conseguir ir segunda-feira, falei para meu chefe. Problema familiar. Problema familiar. Se ele soubesse que minha família havia evaporado da noite para o dia, passei o resto daquele sábado tentando ligar para ela, direto para a caixa postal. Tentei mandar mensagem. Não entregava. Ela havia me bloqueado. Bloqueado. Como se eu fosse o vilão da história. Como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Tentei ligar para a família dela. A mãe atendeu com a voz estranha. Carlos, ela me pediu para não falar com você. Desculpa. E desligou. Eles sabiam. A família toda sabia e ninguém me avisou. Todos participaram da mentira. À noite, sentado naquela casa que de repente parecia um mausoléu, comecei a juntar as peças. Os comportamentos estranhos dos últimos meses, as saídas repentinas, os telefonemas que ela atendia longe de mim. Como eu fui tão cego? Como não vi os sinais? Lembrei da consulta médica do mês passado. O médico havia falado sobre a idade gestacional, e eu achei estranho as contas não baterem. Mas ela explicou que essas coisas não são exatas, e eu, confiando nela de olhos fechados, aceitei a explicação. Agora fazia sentido.
As contas não batiam porque o bebê havia sido concebido quando ela já estava com outro. Que tipo de mulher faz isso com um homem? Que tipo de pessoa consegue mentir todos os dias, fingir amor todos os dias, aceitar cuidado todos os dias, sabendo que está enganando alguém que ama de verdade? O que vocês fariam descobrindo algo assim? Que a pessoa que vocês mais confiavam na vida havia transformado os últimos 8 meses num teatro cruel? Mas o pior ainda estava por vir. Porque no domingo, quando saí pela primeira vez de casa desde a descoberta, percebi que minha humilhação era pública. Domingo de manhã. Precisava sair de casa antes que enlouquecesse, olhando para aquele quarto de bebê vazio. Tomei banho, me vesti e fui até a padaria da esquina comprar pão como fazia todo domingo há 3 anos. Precisava de normalidade, precisava fingir que ainda tinha uma vida. Entrei na padaria e senti imediatamente que algo estava errado. O seu Miguel, dono da padaria, que sempre me cumprimentava animado, mal olhou na minha cara. A esposa dele, Dona Rosa, que sempre perguntava da gravidez da Letícia, desviou o olhar quando me viu. "Bom dia", falei, tentando manter a voz firme. "Bom dia", seu Miguel respondeu seco, sem o sorriso de sempre. Peguei o pão e fui até o caixa. Foi então que escutei Dona Rosa sussurrando para uma cliente. "Coitado, ainda não sabe." A mulher respondeu baixinho. Todo mundo sabia, menos ele. Meu sangue gelou. Eles estavam falando de mim, todo mundo sabia. Todo mundo do bairro sabia que minha esposa estava me traindo e ninguém teve a decência de me avisar. Vocês já sentiram aquela humilhação de descobrir que são o último a saber de algo que diz respeito à própria vida? É uma sensação de pequenez que corrói a alma. Paguei o pão em silêncio e saí dali correndo. Na rua, comecei a reparar nos olhares. A vizinha da frente me cumprimentou com pena nos olhos. O porteiro do prédio ao lado me olhou com aquela expressão de coitadinho. Todos sabiam. Eu era o palhaço oficial do bairro. Voltei para casa revoltado. Peguei o telefone e liguei para meu irmão Marcelo. Ele morava em outra cidade, trabalha como caminhoneiro. Se alguém ia me dar a real sem pena, era ele. "Carlos, como tá, irmão?" "Marcelo, preciso te perguntar uma coisa. Você sabia alguma coisa sobre a Letícia?" Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que durou uma eternidade. "Carlos, você sabia, não sabia?" "Irmão, eu tentei te avisar sutilmente algumas vezes. Lembra quando eu falei que achava ela estranha? Que tinha alguma coisa que não batia?" Lembrei sim. Nas últimas visitas dele, ele havia feito alguns comentários que na época achei bobagem. "Essa mulher tá diferente. Cuidado com cobra que vira amiga. Homem tem que ficar esperto." Eu havia ignorado tudo, achando que era paranoia dele. "Por que você não me contou diretamente?" "Porque você não ia acreditar em mim. Ia achar que eu estava com ciúmes dela ou inventando coisa. Todo homem apaixonado fica cego, irmão." Tinha razão. Se ele tivesse chegado em mim e falado, "Sua esposa te trai", eu provavelmente teria brigado com ele. A gente só vê o que quer ver quando está apaixonado. Quem mais sabia? Carlos, todo mundo desconfiava. Os vizinhos, o pessoal do trabalho, a família dela. Ela não foi muito discreta. Não foi muito discreta. Ou seja, todo mundo percebeu. Menos o marido otário que trabalhava feito um condenado para sustentar a família. O único cego na história era eu. Homens que estão me ouvindo, deixem nos comentários se vocês já passaram por isso. Descobrir que foram os últimos a saber de algo que todo mundo já sabia. A humilhação é insuportável. Desliguei o telefone e a raiva começou a crescer dentro de mim como fogo. Não era só raiva dela. Era raiva de todo mundo que ficou calado vendo eu ser feito de idiota. Era raiva de mim mesmo por ter sido tão cego. Fui até o armário e peguei todas as roupas que ela havia deixado. Todas as que não couberam na fuga dela. Botei tudo numa sacola de lixo. Perfumes, cremes, sapatos, tudo. Queria apagar qualquer rastro dela da minha casa. Estava jogando as coisas na sacola quando encontrei um caderno embaixo da cama. Um caderno que nunca tinha visto. Abri por curiosidade e quase desmaiei. Era um diário. 15 de janeiro. Encontrei com R, hoje no shopping. Não consigo parar de pensar nele. R. Quem diabos era R? Continuei lendo. 22 de janeiro. R.
Me chamou para almoçar. Carlos estava trabalhando. Me senti viva de novo. 1 de fevereiro. Não consigo mais fingir que amo Carlos. R. É tudo que eu sempre quis. Cada linha era uma punhalada no meu peito. Ela estava documentando a traição, escrevendo sobre como estava se apaixonando por outro enquanto eu dormia do lado dela todas as noites. 14 de fevereiro. R. Disse que me ama. Dia dos namorados mais feliz da minha vida. Carlos me deu flores, mas só conseguia pensar em R. Dia dos namorados. Lembrei perfeitamente. Eu havia economizado para levá-la num restaurante caro. Havia comprado um presente especial. E ela estava pensando em outro homem a noite inteira. 10 de março. Estou grávida de R. Não sei como vou contar para Carlos. Talvez seja melhor ele nunca descobrir. Pronto. Ali estava a confirmação por escrito. O bebê era do tal R desde o começo. E ela havia passado meses planejando como me enganar. 12 de março. Decidi fugir com R. Não aguento mais mentir todos os dias. Carlos não merece isso, mas também não posso viver uma mentira para sempre. Não posso viver uma mentira para sempre. Mas fazer eu viver uma mentira estava tudo bem, né? O que vocês fariam achando um diário desses? Com toda a traição documentada, toda a mentira escrita de próprio punho. Li o diário inteiro. Eram meses de traição detalhada. Encontros secretos, declarações de amor para outro homem, planos de fuga, até mesmo a escolha do dia que ela ia embora. Tudo planejado nas minhas costas enquanto eu trabalhava para sustentar nossa família. A parte mais cruel era ler como ela descrevia nossos momentos juntos. Carlos fez massagem nas minhas costas hoje, coitado. Se ele soubesse que estou grávida de outro... Coitado. Eu era o coitado na minha própria história. Fechei o diário e sentei na cama. Não era só traição. Era humilhação planejada. Era uma operação completa para me fazer de otário, enquanto ela construía uma vida nova com outro homem. Peguei o telefone e liguei para meu chefe. Preciso de uma semana de folga, falei. Problema familiar sério. Tudo bem, Carlos, cuida da sua família. Família? Que família? Não tinha mais família. Tinha apenas um homem destruído numa casa vazia, com um diário na mão, provando que sua vida inteira havia sido mentira. Mas ali, naquele momento de total devastação, uma ideia começou a nascer na minha cabeça. Uma ideia que mudaria tudo. A semana seguinte foi a mais escura da minha vida. Não saí de casa, não atendi telefone, não tomei banho. Vivia de miojo e cerveja, deitado no sofá olhando para o teto. Era como se minha alma tivesse morrido junto com meus sonhos de família. Toda manhã acordava por alguns segundos, esquecendo o que havia acontecido. Por um breve momento achava que ela ainda estava ali, que íamos ter nosso filho, que éramos felizes. Aí a realidade batia como um soco no estômago e eu lembrava. Estava sozinho, traído, humilhado. Já passaram por uma dor tão profunda que parece física? Uma dor que dói no peito, que corta a respiração, que faz vocês se perguntarem se vale a pena continuar vivendo? Parei de comer direito. Parei de me cuidar. Parei de ligar para qualquer coisa. Minha mãe ligava todos os dias e eu não atendia. Meu irmão mandava mensagem e eu ignorava. Não queria falar com ninguém, não queria explicar nada. Não queria receber pena de ninguém. Na quinta-feira dessa semana terrível, bateram na minha porta. Pensei por um segundo louco que fosse ela, que tivesse voltado, que fosse me pedir desculpas. Abri a porta e era minha mãe. Carlos, pelo amor de Deus, que cara é essa? Ela entrou sem pedir licença, me olhou de cima a baixo e começou a chorar. Filho, você está parecendo um mendigo. Quando foi a última vez que você tomou banho? Não lembrava. Os dias estavam se misturando numa névoa cinzenta de dor e raiva. Cadê a Letícia? Foi embora, mãe. Como assim foi embora? Contei tudo. A carta, o diário, a traição, a gravidez de outro homem. Minha mãe escutou em silêncio, o rosto dela mudando de preocupação para incredulidade, depois para raiva. Essa vagabunda, ela disse quando terminei. Essa vagabunda desgraçada. Nunca tinha ouvido minha mãe xingar assim. Ela sempre foi uma senhora educada, religiosa. Mas a raiva que ela sentiu naquele momento
Era a mesma que qualquer mãe sentiria vendo o filho sendo destroçado. Filho, você não pode se destruir por causa dela. Ela não vale nem o chão que você pisa. Mãe, eu amava ela. Amava aquele bebê. Como vou superar isso? Você vai superar porque é homem de verdade. Homem de verdade se levanta quando cai. Minha mãe ficou comigo o resto da semana. Me obrigou a tomar banho, fez comida de verdade e arrumou a casa. Mas nada curava a dor no peito. Nada tirava a sensação de humilhação. Homens que estão passando por algo parecido, vocês não estão sozinhos. A dor de uma traição é real, é devastadora, mas não é o fim. Deixem uma palavra de força nos comentários para quem está passando por isso agora. Voltei a trabalhar na segunda semana, mas estava um zumbi. Fazia os movimentos mecânicos, soldava as peças, mas minha mente estava longe. Os colegas sabiam o que tinha acontecido. Notícia ruim se espalha rápido em cidade pequena. E tentavam me animar. Esquece essa mulher, Carlos. Aparece coisa melhor. Você é novo, tem vida inteira pela frente. Mulher é que nem ônibus, passa uma a cada 5 minutos. Eles tinham boa intenção, mas não entendiam. Não era só perder uma mulher. Era descobrir que sua vida inteira havia sido mentira. Era ter sua masculinidade questionada, sua honra pisoteada, sua confiança destroçada. À noite, sozinho em casa, comecei a beber. Primeiro uma cerveja para relaxar, depois 2, 3, até perder as contas. A bebida adormentava a dor por algumas horas, mas quando passava o efeito, a realidade voltava ainda mais cruel. Uma noite, completamente bêbado, peguei o carro e dirigi até a casa da mãe dela. Não sei o que pretendia fazer. Talvez gritar, talvez implorar informações sobre onde ela estava. Estacionei na frente da casa e fiquei ali, no escuro, olhando para as janelas. A mãe dela saiu e veio até o carro. Carlos, você não pode ficar aqui. Onde ela está? Não posso te falar. Eu só quero conversar com ela. Só quero entender. Filho, vai para casa. Isso não vai te fazer bem. Ela tinha razão. Voltei para casa ainda mais destruído. Como eu havia chegado naquele ponto? Como um homem trabalhador, honesto, havia se transformado naquele destroço humano que dirigia bêbado atrás de migalhas de informação sobre a ex-esposa. Foi nessa noite que toquei o fundo do poço. Sentado na sala escura, com uma garrafa de uísque na mão, olhando para a foto do nosso casamento, pensei pela primeira vez em desistir de tudo. A dor era grande demais. A humilhação era insuportável demais. Mas foi exatamente nesse momento de desespero total que algo mudou dentro de mim. Uma raiva fria, calculada, começou a substituir a tristeza. Não ia me matar por causa dela. Não ia me destruir por causa de quem não prestava. Peguei a foto do nosso casamento e joguei na parede. O vidro se estilhaçou e os pedaços espalharam pelo chão. Junto com aqueles cacos, estava se despedaçando também o Carlos ingênuo, confiante, que acreditava em amor eterno. No lugar dele estava nascendo um homem diferente. Um homem que havia aprendido uma lição cruel sobre a natureza humana. Um homem que jamais seria feito de otário novamente. E foi nessa noite, bêbado e com raiva, que fiz um juramento que mudaria os próximos 20 anos da minha vida. Naquela noite, bêbado e com raiva, fiz um juramento que mudaria os próximos 20 anos da minha vida. Olhando para os cacos de vidro espalhados pelo chão, para a foto do nosso casamento destroçada, levantei a garrafa de uísque como se fosse um brinde macabro. Se um dia essa desgraçada aparecer na minha frente, falei em voz alta para a casa vazia, ela vai pagar por tudo que me fez. Vai pagar caro. Não era apenas raiva de momento. Era um compromisso comigo mesmo. Uma promessa de que jamais esqueceria a humilhação. Jamais perdoaria a traição. Se ela achava que podia destruir minha vida e sair impune, estava muito enganada. Vocês já fizeram alguma promessa para si mesmos num momento de dor profunda? Algo que parecia impossível na hora, mas que ficou marcado na alma? Na segunda-feira seguinte, ainda com ressaca moral e física, tomei a primeira decisão da minha nova vida. Não ia me lamentar eternamente. Ia me reconstruir, mas de forma inteligente. Se um dia ela voltasse, e algo me dizia que voltaria, eu estaria pronto. Comecei pequeno. Parei de beber, voltei a comer direito,
Retomei os cuidados básicos comigo mesmo, mas agora tudo tinha um propósito diferente. Não estava me cuidando para ser feliz, estava me preparando para o que poderia vir. Mudei de emprego. Saí da metalúrgica e consegui uma vaga numa empresa maior, com melhores oportunidades de crescimento. O salário era melhor e, mais importante, me tirava daquela rotina que me lembrava constantemente do passado. No novo emprego, conheci pessoas diferentes. Gente mais ambiciosa, mais focada em crescer profissionalmente. Foi ali que aprendi que dinheiro é poder. E poder seria fundamental se eu quisesse estar preparado para qualquer eventualidade futura. Durante os primeiros meses após a traição, cada centavo extra que ganhava eu guardava. Não gastava com supérfluos, não saía para bares, não comprava roupas caras. Tinha um objetivo: construir uma reserva que me desse segurança e, se necessário, recursos para qualquer situação que pudesse surgir. Homens que estão me ouvindo, deixem nos comentários. Vocês acreditam que todo homem traído tem direito à vingança? Ou acham que é melhor perdoar e seguir em frente? 6 meses depois da fuga dela, mudei de casa. Não aguentava mais ficar naquele lugar cheio de memórias. Vendi tudo, móveis, eletrodomésticos, até o berço que havia montado com tanto carinho, e me mudei para outro bairro. Era como se estivesse enterrando o Carlos ingênuo e fazendo nascer uma nova versão de mim mesmo. Na casa nova, criei um escritório pequeno no quarto extra. Ali comecei a documentar tudo sobre a traição. Guardei a carta dela, o diário que encontrei, prints de conversas, qualquer evidência que pudesse ser útil um dia. Não sabia para quê, mas instinto me dizia para preservar as provas. Também comecei a pesquisar sobre ela, não obsessivamente, mas de forma metódica. Conversas com pessoas que a conheciam, informações sobre a família, qualquer rastro que pudesse me dar pistas sobre seu paradeiro. Descobri que ela havia se mudado para outro estado com o amante, um cara chamado Roberto, que trabalhava como vendedor. Roberto, o famoso R do diário. Fiz questão de descobrir tudo sobre ele também. Onde morava antes, que tipo de pessoa era, se tinha família. Informação é poder, e eu estava colecionando poder. 1 ano após a traição, recebi uma ligação que mudou tudo. Era um investigador particular que havia contratado alguns meses antes. Sim, contratei um detetive. Com o dinheiro que estava economizando, resolvi investir numa investigação profissional. Encontrei ela, disse ele pelo telefone. Está morando em Goiânia com o cara. Tem o endereço, local de trabalho, rotina completa. Quer que eu continue acompanhando? Continue, respondi sem hesitar. Quero saber tudo. Descobri que a vida dela com Roberto não era o conto de fadas que ela imaginava. Ele havia perdido o emprego, ela estava trabalhando como recepcionista, ganhando pouco, moravam num apartamento pequeno numa região meio perigosa. O filho, que seria meu se fosse meu, estava sendo criado em condições bem diferentes do que eu poderia ter oferecido. Parte de mim sentiu uma satisfação cruel com essas informações. A vida que ela havia escolhido não estava sendo melhor que a que tinha comigo. Pelo contrário, mas não era suficiente. Saber que ela estava enfrentando dificuldades não curava minha ferida. Eu queria mais. Queria que ela soubesse que eu estava sabendo. Queria que ela vivesse com medo de que um dia nossa conta seria acertada. O que vocês fariam no lugar de um homem que descobriu onde está a ex-esposa que o traiu? Iriam atrás para confrontar ou esperariam o momento certo? Durante os 2 primeiros anos, mantive a investigação ativa. Recebia relatórios mensais sobre a vida dela. Sabia quando mudavam de casa, quando Roberto arranjava emprego novo, quando ela adoecia, quando o menino começou a andar. Era como assistir um filme da vida que poderia ter sido minha, mas com outros atores no elenco. Conforme os anos passavam, minha vida ia melhorando. Fui promovido no trabalho, comprei um apartamento próprio, comecei a estudar administração à noite. Não era felicidade no sentido tradicional, mas era progresso. Era a construção de uma vida sólida, de uma base forte. Conheci outras mulheres, namorei algumas, mas sempre mantinha distância emocional. Não conseguia confiar completamente em ninguém. A traição da Letícia havia deixado uma marca permanente na minha capacidade de amar sem reservas. Aos 35 anos conheci a Mariana, enfermeira,
divorciada, mãe de uma menina, uma mulher madura que entendia que relacionamentos têm cicatrizes. Nos casamos 3 anos depois e tivemos 2 filhos juntos. Era uma vida boa, estável, mas sempre com uma sombra no passado. Mariana sabia da história da Letícia, mas nunca soube da extensão da minha investigação. Nunca soube que eu continuava recebendo relatórios, que sabia exatamente onde minha ex-esposa morava, trabalhava, que dificuldades enfrentava. 15 anos se passaram desde a traição. Eu havia construído uma empresa pequena na área de soldas especiais, tinha uma casa boa, uma família estruturada. Por fora, parecia um homem que havia superado completamente o passado. Mas por dentro, o juramento continuava vivo. A promessa de vingança nunca havia sido esquecida. E quando o investigador me ligou numa quinta-feira de março de 2019 com uma notícia específica, soube que o momento estava se aproximando. Carlos, ela está passando por problemas sérios. O filho está doente, eles estão sem dinheiro para tratamento, a situação está crítica. Era a primeira vez em 15 anos que senti que as peças do tabuleiro estavam se movendo na minha direção. Carlos, ela está passando por problemas sérios. O filho está doente, eles estão sem dinheiro para tratamento, a situação está crítica. Quando o investigador me deu essa notícia em março de 2019, senti um arrepio na espinha. Depois de 15 anos recebendo relatórios sobre a vida medíocre que ela levava, finalmente algo estava mudando. O destino estava colocando as cartas na mesa. Que tipo de doença? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Leucemia. O garoto tem 19 anos agora. Está internado há 3 semanas. Os médicos disseram que precisa de tratamento caro, transplante de medula. Ela está desesperada, tentando conseguir dinheiro de qualquer jeito. Leucemia. O menino que poderia ter sido meu filho se fosse realmente meu filho, estava lutando pela vida. E ela, a mulher que me abandonou grávida há 20 anos, estava enfrentando o pesadelo que todo pai tem medo de viver. Vocês já sentiram aquela sensação estranha quando a vida faz justiça sozinha? Como se o universo estivesse cobrando uma dívida que você nem precisou cobrar? Durante aquela noite não consegui dormir. Ficava pensando na ironia da situação. Durante 2 décadas, eu havia imaginado 1000 formas de ela pagar pelo que me fez. Humilhação pública, exposição da verdade, vingança financeira. Nunca imaginei que a própria vida se encarregaria de colocá-la numa situação tão desesperadora. A Mariana percebeu que eu estava estranho. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Perguntou na manhã seguinte, servindo café. Só uns problemas com o fornecedor, menti. Mariana nunca soube da extensão do meu acompanhamento da vida da Letícia. Para ela, aquilo era passado enterrado, mas não estava enterrado. Estava mais vivo do que nunca. E agora, pela primeira vez em 20 anos, eu tinha uma oportunidade real de fazer justiça. Passei os dias seguintes analisando a situação. O investigador me mandou relatórios detalhados. Letícia havia tentado empréstimos em vários bancos, todos negados. Roberto, o amante que virou marido, havia perdido o emprego há 6 meses. Eles deviam 3 meses de aluguel, estavam prestes a ser despejados. Ela havia procurado a família, mas a situação financeira de todos era apertada. Havia criado vaquinha online, mas não conseguiu arrecadar nem 10% do que precisava. Estava literalmente sem saída. Ela chegou a procurar você? Perguntei ao investigador. Não, mas tenho informação de que ela pensou nisso. Uma amiga disse que ela mencionou seu nome algumas vezes, se perguntando se deveria tentar entrar em contato. Tentar entrar em contato. Depois de 20 anos de silêncio total, ela estava considerando me procurar. A mulher que me abandonou grávida, que me humilhou, que destruiu meus sonhos de família, estava pensando em pedir minha ajuda. O que vocês fariam nessa situação? Se a pessoa que mais os machucou na vida aparecesse depois de 20 anos pedindo ajuda para salvar o filho? Durante 2 semanas, vivi numa expectativa estranha. Parte de mim queria que ela aparecesse, para finalmente ter a chance de olhar nos olhos dela e cobrar satisfações. Outra parte torcia para que ela não viesse, porque sabia que seria um encontro devastador para todos os envolvidos. Comecei a me preparar psicologicamente para o que poderia acontecer.
Revisei mentalmente todos os argumentos que guardei durante 20 anos. Todas as mágoas, todas as humilhações, toda a raiva acumulada. Se ela aparecesse, eu estaria pronto. Mas também comecei a pensar na vingança prática. Se ela me procurasse pedindo dinheiro, eu teria o poder total na situação. Poderia humilhá-la, rejeitá-la, fazer ela implorar. Poderia cobrar não apenas o dinheiro que ela precisava, mas principalmente o respeito que ela me devia. Conversei com meu advogado sobre a situação financeira. Carlos, você tem condições de bancar um tratamento desses? Ele perguntou quando expliquei hipoteticamente o caso. Tenho. A empresa está indo bem, tenho reservas e investimentos. R$ 500.000 não quebrariam minha vida. R$ 500.000. Era o valor estimado para o tratamento completo do garoto. Uma quantia que para mim representava alguns meses de lucro da empresa, mas que para ela era impossível de conseguir. Homens que estão me acompanhando, deixem nos comentários. Vocês acham que eu deveria ajudar o filho de quem me traiu? Ou que cada um deve colher o que plantou? Março virou abril. Abril virou maio. O investigador me informava semanalmente sobre o estado do menino, que piorava gradativamente. Letícia havia conseguido alguns donativos pequenos, mas estava longe de ter o dinheiro necessário. Ela está chegando no limite, relatou o investigador numa segunda-feira. Ontem a vi chorando no corredor do hospital. Os médicos disseram que sem o tratamento, o garoto tem no máximo 3 meses. 3 meses. O prazo fatal estava posto na mesa. Se ela fosse me procurar, seria em breve. Ninguém deixa um filho morrer por orgulho. Foi então que comecei a planejar exatamente como seria minha vingança. Não seria apenas negar ajuda. Seria algo mais elaborado, mais psicológico. Queria que ela entendesse o tamanho da humilhação que me causou. Queria que ela sentisse na pele o que é implorar por algo e ter esperança negada. Durante 20 anos imaginei que minha vingança seria rápida e brutal, um confronto explosivo onde eu despejaria toda a minha raiva acumulada. Mas agora, com a oportunidade real nas mãos, percebi que a verdadeira vingança seria lenta e calculada. Ela viria até mim desesperada, me imploraria ajuda, colocaria seu orgulho de lado. E eu teria o poder de decidir se o filho dela viveria ou morreria. Era um poder quase divino, uma responsabilidade que me assustava e me emocionava ao mesmo tempo. Preparei documentos sobre toda a traição. Prints do diário dela, cópias da carta de abandono, relatórios do investigador comprovando a vida dupla que ela construiu. Se ela aparecesse, eu mostraria cada evidência. Faria ela reviver cada mentira, cada humilhação que me causou. Só então decidiria se ajudaria ou não, se ela mereceria minha clemência ou minha justiça. Mas o que eu não sabia era que quando ela finalmente batesse na minha porta, tudo sairia completamente diferente do que eu havia planejado. Domingo, 23 de maio de 2024. Estava almoçando com minha família quando a campainha tocou. Mariana foi atender enquanto eu ajudava meus filhos com a sobremesa. Era um domingo normal, tranquilo, até ouvir uma voz familiar vinda da porta. Por favor, preciso falar com o Carlos, é urgente. Meu sangue gelou. Era ela. Depois de 20 anos, 3 meses e 8 dias desde que me abandonou grávida, Letícia estava na porta da minha casa. Mariana voltou para a sala com cara de quem havia visto um fantasma. Carlos, tem uma mulher na porta dizendo que precisa falar com você. Diz que é sobre algo muito sério. Quem é, papai? Perguntou minha filha de 12 anos. Ninguém importante, menti. Vão brincar no quarto que eu resolvo isso rapidamente. Caminhei até a porta com as pernas bambas. 20 anos de preparação psicológica. E na hora H, me sentia como um garoto assustado. Abri a porta e lá estava ela. Letícia, aos 45 anos, era uma versão envelhecida e cansada da mulher que me abandonou. Cabelos grisalhos, rugas de preocupação, olheiras profundas. Estava visivelmente mais magra, vestindo roupas simples e velhas. A vida não havia sido generosa com ela. Carlos, disse com a voz embargada, posso entrar? Preciso falar com você. Vocês já reencontraram alguém que os machucou profundamente depois de muito tempo? É uma sensação bizarra, como se o tempo parasse e acelerasse ao mesmo tempo.
Pode falar aí mesmo, respondi friamente. Por favor, é sobre meu filho, sobre João. João, o nome que eu havia escolhido para o bebê que achava que era meu. Ela havia mantido o nome, mesmo sabendo que não era meu filho. Mais uma punhalada sutil. João não é meu filho, se não se lembra. Ela baixou a cabeça, as lágrimas começando a cair. Eu sei. Sei que fiz coisas terríveis com você. Sei que não tenho direito de estar aqui. Mas ele está morrendo, Carlos. Tem leucemia e precisa de tratamento urgente. E o que isso tem a ver comigo? Eu não tenho mais ninguém. Tentei tudo, procurei todo mundo, fiz de tudo. Você é minha última esperança. Última esperança. A mulher que me abandonou no momento mais vulnerável estava me chamando de última esperança. A ironia era tão cruel que quase riria se não fosse trágico. Entra, falei finalmente. Mas conversa rápida. Ela entrou na sala onde 20 anos antes eu havia descoberto sua traição. Sentou-se no sofá como uma condenada esperando a sentença. Eu fiquei de pé numa posição de poder que havia imaginado 1000 vezes. Fala logo o que você quer. João está internado há 2 meses. Os médicos dizem que sem transplante de medula e tratamento especializado, ele tem no máximo 3 meses de vida. O tratamento custa R$500 mil. 500 mil. Exatamente o valor que meu advogado havia calculado. O destino estava sendo matemático até nos detalhes. E você acha que eu vou pagar tratamento para filho de outro homem? Filho da mulher que me traiu e abandonou grávida? Eu sei que não tenho direito de pedir isso. Sei que fui terrível com você. Mas ele é apenas uma criança inocente. Criança? Ele tem 19 anos. E cadê o Roberto? O grande amor da sua vida que valia mais que nosso casamento? Ela soluçou antes de responder. Roberto me abandonou quando a doença apareceu. Disse que não aguentava a pressão, que não era pai biológico mesmo, que cada um deveria cuidar dos próprios problemas. Roberto havia feito com ela exatamente o que ela fez comigo. Abandonou quando a situação ficou difícil. A roda da vida havia girado completamente. O que vocês fariam ouvindo que a pessoa que os traiu foi abandonada da mesma forma que abandonou vocês? Sentiriam pena ou justiça? Por favor, Carlos, eu sei que você virou empresário bem-sucedido. Sei que tem condições. Não estou pedindo de graça. Posso assinar qualquer documento, pagar juros, trabalhar o resto da vida para te devolver o dinheiro. Como você sabe da minha vida? Perguntei para algumas pessoas. Todos falam que você se deu bem, que construiu uma família linda, que virou um homem próspero. Ela havia me investigado antes de vir, assim como eu a investigava há 20 anos. Sabia que eu tinha condições de ajudar. Não era pedido no escuro, era estratégia calculada. E você acha que depois de 20 anos de silêncio total, depois de me humilhar da pior forma possível, eu vou simplesmente abrir a carteira e resolver seus problemas? Não espero sua bondade. Espero sua humanidade. Independente do que aconteceu entre nós, João é um ser humano inocente que vai morrer se ninguém ajudar. Humanidade. A palavra ecoou na sala como um tiro. Durante 20 anos, eu havia alimentado minha raiva, minha sede de vingança. Nunca havia parado para pensar que talvez a verdadeira prova de força fosse ser humano quando a vida te desse poder absoluto sobre quem te machucou. Me dá uma semana para pensar, falei. Carlos, não temos uma semana. Os médicos disseram que cada dia conta. Se começarmos o tratamento na segunda-feira, as chances são boas. Se demorarmos muito mais, então volta amanhã às 19 horas. Terei uma resposta. Ela se levantou, me olhou nos olhos pela primeira vez na conversa. Obrigada por me ouvir. Sei que não mereço nem isso. Depois que ela saiu, fiquei parado na sala por 1 hora inteira. Mariana respeitou meu silêncio. Apenas ficou por perto caso eu precisasse conversar. Mas não havia palavras para o turbilhão de emoções que sentia. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Tinha 24 horas para tomar a decisão mais importante dos últimos 20 anos. Uma decisão que definiria não apenas o destino do João, mas principalmente quem eu realmente era como homem. A vingança que planejei por 2 décadas estava ali, na palma da minha mão. Mas algo dentro de mim havia mudado quando olhei nos olhos desesperados de uma mãe vendo o filho morrer. Aquela noite foi a mais longa da minha vida.
Fiquei na varanda até às 3 da manhã, fumando um cigarro atrás do outro. Vício que havia abandonado há 10 anos, mas que voltou naquela noite de turbulência total. Mariana tentou conversar comigo antes de dormir. Quem era aquela mulher, Carlos? Vi que você ficou muito abalado. Era a Letícia, respondi sem rodeios. A ex-esposa que me abandonou grávida há 20 anos. Meu Deus, e o que ela queria? O filho dela está com leucemia. Precisa de 500 mil para o tratamento. Mariana ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. E ela veio pedir para você pagar? Ela não tem mais ninguém. O cara que ela me trocou por ele a abandonou quando o garoto ficou doente. Que situação difícil, Mariana disse me abraçando. O que você vai fazer? Não sei ainda, preciso pensar. Mas eu sabia que não era só questão de pensar. Era questão de decidir que tipo de homem eu realmente era. Durante 20 anos, alimentei minha raiva, minha sede de vingança. Agora que tinha o poder absoluto sobre ela, descobri que vingança é mais complicada na prática do que na imaginação. Vocês já estiveram numa situação onde puderam decidir o destino de alguém que os machucou? É um peso enorme, uma responsabilidade que mexe com a alma. Na manhã seguinte, depois de uma noite sem dormir, tomei uma decisão. Ia visitar o João no hospital. Queria ver com meus próprios olhos a situação, conhecer o garoto que poderia ter sido meu filho se as coisas fossem diferentes. Liguei para o investigador. Qual hospital? Que quarto? Hospital São Lucas, quarto 302. Mas, Carlos, tem certeza disso? Tenho. Preciso ver a situação toda antes de decidir qualquer coisa. Cheguei no hospital às 14 horas, um lugar que cheirava a desinfetante e desespero. Caminhei pelos corredores observando famílias inteiras acampadas esperando notícias, pessoas chorando, outras rezando. A dor humana ali era palpável. Quarto 302. Parei na porta e respirei fundo. Através do vidro, vi um rapaz magro, pálido, conectado a uma série de aparelhos. Ao lado da cama, Letícia segurava a mão dele, sussurrando palavras de encorajamento. Foi a primeira vez que vi João pessoalmente. Um jovem de 19 anos que tinha alguns traços que poderiam ser meus, se fosse meu filho. Cabelo castanho, olhos escuros, estrutura óssea parecida. Por um segundo louco, me perguntei se o teste de DNA havia mentido 20 anos atrás. Entrei no quarto devagar. Letícia levantou a cabeça, surpresa e esperançosa ao mesmo tempo. Carlos, você veio... Vim conhecer o João. Falei, me aproximando da cama. O garoto abriu os olhos e me olhou com curiosidade. Mãe, quem é? É o Carlos, um amigo antigo que pode nos ajudar. Amigo antigo. A mulher tinha coragem de me chamar de amigo antigo depois de tudo. Prazer, João. Sou Carlos. Prazer, seu Carlos. Minha mãe disse que o senhor é empresário, que se deu bem na vida. Que se deu bem na vida. O garoto não sabia que eu era o homem que sua mãe havia abandonado grávida. Para ele, eu era apenas uma possível salvação que apareceu do nada. Homens que estão me acompanhando já estiveram cara a cara com as consequências das escolhas de outras pessoas? Como se sentiram? Conversei com João por 20 minutos. Era um rapaz educado, inteligente, que falava sobre seus sonhos de estudar medicina quando saísse dali. Tinha planos, esperanças, vontade de viver. Era difícil odiar alguém tão jovem, mesmo sabendo que sua existência representava a traição que me destruiu. Seu Carlos, ele disse quando me preparava para sair. Não sei o que minha mãe falou para o senhor, mas eu não quero ser peso na vida de ninguém. Se o senhor nos ajudar, eu prometo que um dia pago tudo de volta. Não se preocupe com isso agora, foca em ficar bom. Saí do quarto com o coração apertado. Letícia me acompanhou até o corredor. Obrigada por ter vindo. Sei que deve ter sido difícil. Letícia, preciso te fazer uma pergunta. Você tem certeza absoluta de que ele não é meu filho? Ela baixou a cabeça. Tenho certeza. Fiz teste de DNA quando ele nasceu. Roberto é o pai biológico. E onde está esse pai biológico agora? Desapareceu quando a doença começou. Disse que não podia lidar com a situação. Igual você fez comigo quando achei que ia ser pai. Carlos,
Eu sei que não tenho direito de pedir perdão. Sei que fui covarde, egoísta, que destruí sua vida. Não destruiu minha vida. Você me ensinou que tipo de pessoa eu não queria ser. Voltei para casa mais confuso do que quando saí. Ver João doente, conversar com ele, perceber que era apenas um garoto lutando pela vida, complicou tudo. A vingança que planejei por 20 anos não incluía um jovem inocente no meio. Passei a tarde no escritório, analisando minha situação financeira. 500 mil reais era muito dinheiro, mas não quebraria minha vida. A empresa estava sólida, tinha reservas, investimentos. Financeiramente eu podia ajudar sem grandes problemas. A questão não era se eu podia ajudar. A questão era se eu devia ajudar. Às 17 horas, Mariana chegou do trabalho e me encontrou na varanda, ainda fumando. Tomou alguma decisão? Visitei o garoto hoje. E aí? É complicado, Mari. Ele é jovem, educado, quer estudar medicina, não tem culpa dos erros da mãe. Você está pensando em ajudar. Estou pensando em muita coisa. Mariana se sentou ao meu lado. Carlos, eu te conheço há 15 anos. Sei que você é um homem bom, justo. Se está considerando ajudar, é porque sabe que é a coisa certa a fazer. Mas ela me traiu, Mari. Me abandonou grávida, me humilhou publicamente. Como posso simplesmente esquecer tudo isso? Não precisa esquecer. Precisa escolher quem você quer ser agora. O homem que carrega rancor por 20 anos ou o homem que é maior que sua dor. Maior que minha dor. A frase ecoou na minha cabeça o resto da noite. Às 18h30, uma hora antes de Letícia voltar para ouvir minha resposta, tomei uma decisão que mudaria não apenas o destino do João, mas principalmente minha paz de espírito. Peguei meu talão de cheques e uma pasta com todos os documentos que havia coletado sobre a traição dela. Estava na hora de acertar as contas, mas não da forma que havia imaginado por 2 décadas. Eram exatamente 19 horas quando a campainha tocou. Letícia estava pontual, como sempre foi. Abri a porta e vi a mesma mulher desesperada do dia anterior, mas agora com uma esperança contida nos olhos. Entra, falei, indicando a sala. Ela se sentou na beirada do sofá, tensa, como se estivesse numa entrevista de emprego que definiria sua vida. E, de certa forma, era exatamente isso. Antes de qualquer coisa, comecei, quero que você veja uma coisa. Peguei a pasta que havia preparado e coloquei na mesa de centro. Dentro estavam todos os documentos que coletei durante 20 anos. Cópias do diário dela, relatórios do investigador, fotos, comprovantes de gastos, tudo. Letícia, durante esses 20 anos eu te acompanhei. Sei onde você morou, com quem se relacionou, que dificuldades passou. Sei tudo sobre sua vida. Ela ficou pálida vendo a quantidade de documentos. Você me investigou durante todo esse tempo? Investiguei. Contratei detetive, montei dossiê completo, documentei cada movimento seu. Sabe por quê? Por quê? Porque jurei que se um dia você aparecesse na minha frente, pagaria por tudo que me fez. Ela começou a tremer. Carlos, eu entendo sua raiva. Entendo que queira me punir. Mas, por favor, não deixe meu filho pagar pelos meus erros. Calma. Ainda não terminei. Peguei uma segunda pasta que havia preparado naquela tarde. Sabe o que tem aqui? Minha situação financeira completa. Balanços da empresa, extrato bancário, investimentos. Quer ver? Mostrei os documentos. Ela olhou sem entender aonde eu queria chegar. Em 20 anos, construí uma empresa sólida, juntei dinheiro, fiz investimentos inteligentes. Tenho uma reserva de 2,3 milhões de reais. Sabe o que isso significa? Que você se deu bem na vida. Significa que 500 mil reais para mim é como 100 reais para você. É dinheiro que posso gastar sem comprometer minha estabilidade. Vocês conseguem imaginar o que passava na cabeça dela naquele momento? A esperança crescendo, mas sem saber qual seria minha decisão final. Letícia, durante 20 anos, imaginei 1000 formas de me vingar de você. Humilhação pública, vingança financeira, exposição da verdade para todo mundo que você conhece. Eu merecia tudo isso. Merecia. Mas sabe qual é a vingança que eu preparei? Ela me olhou com medo nos olhos. Peguei meu talão de cheques e preenchi um no valor de 500 mil reais.
Rasguei e joguei os pedaços na mesa. Minha vingança é mostrar que sou um homem melhor que você imaginou. Peguei um segundo cheque e preenchi com o mesmo valor. Desta vez, assinei e entreguei para ela. Esta é minha vingança. Perdoar você quando você não merece perdão. Ajudar seu filho quando não tenho obrigação nenhuma. Ser generoso quando poderia ser cruel. Letícia olhou para o cheque sem acreditar. Carlos, eu não entendo. Entenda o seguinte, não estou fazendo isso por você. Estou fazendo pelo João que não tem culpa dos seus erros. E estou fazendo por mim, porque descobri que guardar rancor por 20 anos estava me envenenando por dentro. Ela começou a chorar. Não lágrimas de alívio apenas, mas de algo mais profundo. Talvez vergonha de perceber a diferença entre quem ela era e quem eu havia me tornado. Mas tem condições, continuei. Primeira, você nunca mais entra em contato comigo. Este cheque encerra qualquer conta entre nós. Segunda, João nunca pode saber que eu fui o homem que você abandonou grávida. Para ele, sou apenas um empresário que decidiu ajudar. Por que essa condição? Porque não quero que ele carregue o peso da culpa pela traição da mãe. Ele é inocente. E a terceira condição? Que você viva com a consciência de que o homem que você abandonou por ser pouco demais se tornou grande o suficiente para salvar a vida do seu filho. Homens que estão me acompanhando, o que vocês acham dessa vingança? Deixem nos comentários se vocês fariam o mesmo ou se escolheriam outro caminho. Letícia ficou vários minutos olhando para o cheque, depois para mim, tentando processar o que havia acontecido. Carlos, eu não sei como te agradecer. Não me agradeça. Agradeça ao João por ser um garoto digno de uma segunda chance na vida. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você perdoou? Depois de tanto tempo alimentando raiva, por que decidiu ser generoso? Respirei fundo antes de responder. Porque aprendi que a melhor vingança contra quem te diminui é crescer. A melhor resposta para quem duvida do seu valor é provar seu valor. Guardar rancor estava me impedindo de ser completamente feliz. Você acha que um dia conseguirei me perdoar? Isso não é problema meu, Letícia, é seu. Ela se levantou, guardou o cheque na bolsa como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Carlos, independente de tudo o que aconteceu entre nós, você sempre foi um homem bom. Eu que fui muito idiota para perceber. Vai salvar seu filho. É o que importa agora. Depois que ela saiu, fiquei na sala por mais de 1 hora, sentindo uma paz que não sentia há décadas. 20 anos de raiva haviam sido curados em uma única tarde. Não pela vingança que eu havia planejado, mas pelo perdão que jamais imaginei ser capaz de dar. Mariana chegou e me encontrou sorrindo pela primeira vez em dias. Como foi? Dei o dinheiro para ela. E como você se sente? Livre. Pela primeira vez em 20 anos me sinto completamente livre. Se essa história está tocando vocês, se conhecem alguém que precisa aprender sobre perdão e superação, compartilhem nos comentários. Porque às vezes, perdoar não é sobre a pessoa que nos machucou. É sobre nós mesmos. Mas vocês não fazem ideia de como essa decisão mudaria minha vida de uma forma que jamais imaginei. 3 meses depois daquela tarde que mudou tudo, recebi uma ligação que nunca esperava receber. Era Letícia. Carlos, desculpa incomodar. Sei que você pediu para não entrar mais em contato, mas preciso te contar uma coisa. O que houve? O João está bem? Está ótimo. O tratamento funcionou perfeitamente. Ele está curado, Carlos. Completamente curado. Senti um alívio imenso no peito. Mesmo não sendo meu filho biológico, torcer pela recuperação dele havia se tornado algo natural para mim. Que ótima notícia! Fico feliz por vocês. Mas não é só isso. O João descobriu quem você realmente é. Meu coração disparou. Como assim? Ele fez algumas perguntas, investigou, descobriu nossa história. Sabe que você é o homem que eu abandonei grávida 20 anos atrás. E qual foi a reação dele? Ele quer falar com você. Está se sentindo culpado. Diz que não consegue viver sabendo que sua vida foi salva pelo homem que sua mãe mais machucou no mundo. Vocês conseguem imaginar o que eu senti naquele momento? O garoto descobrira a verdade e queria me encontrar.
Não sabia se era curiosidade, culpa ou gratidão. Letícia, eu fui bem claro sobre não querer contato. Eu sei, mas ele está sofrendo com isso. Diz que precisa te agradecer pessoalmente, que precisa te pedir perdão em nome da mãe dele. Pedir perdão em nome da mãe. Um garoto de 19 anos querendo carregar uma culpa que não era dele. Onde vocês estão? Voltamos para cá. João quer estudar medicina aqui na cidade. Diz que quer retribuir a generosidade que recebeu ajudando outras pessoas. Concordei em encontrar com João numa cafeteria no centro da cidade. Não sabia o que esperar daquele encontro, mas algo me dizia que precisava acontecer. Cheguei no local às 15 horas. João já estava lá visivelmente nervoso, mexendo num copo de café que provavelmente estava frio há 1 hora. Seu Carlos, ele se levantou quando me viu. Obrigado por aceitar me encontrar. Oi, João. Como você está? Fisicamente perfeito, mentalmente confuso. Sentamos um de frente para o outro. O garoto me olhava com uma mistura de admiração e constrangimento que era difícil de decifrar. Seu Carlos, quando descobri quem você realmente era, fiquei sem chão. Saber que o homem que salvou minha vida era o mesmo que minha mãe havia abandonado. Não consigo processar tanta generosidade. João, você não tem culpa dos erros da sua mãe. Mas eu tenho consciência. Sei que sua generosidade foi muito além de qualquer obrigação moral. O senhor poderia ter me deixado morrer e estaria no seu direito. Homens que estão me ouvindo já viram um jovem assumir responsabilidade por erros que não cometeu? É ao mesmo tempo impressionante e triste. Posso te fazer uma pergunta, seu Carlos? Claro. Porque você me ajudou? Mesmo sabendo de tudo, mesmo tendo todos os motivos para se vingar, por que escolheu me salvar? Respirei fundo antes de responder. Porque aprendi que ser homem não é sobre se vingar de quem nos machuca. É sobre ser grande o suficiente para fazer o bem mesmo quando não devemos nada a ninguém. Mas o senhor carregou mágoa por 20 anos. Como conseguiu perdoar? Não perdoei por ela, João. Perdoei por mim. Guardar rancor estava me envenenando por dentro, me impedindo de ser completamente feliz. O perdão me libertou mais que a ela. João ficou alguns minutos em silêncio, processando o que eu havia dito. Seu Carlos, posso te contar uma coisa? Quando estava no hospital sem saber se ia viver ou morrer, eu fazia uma promessa todos os dias. Que promessa? Que se Deus me desse uma segunda chance, eu usaria minha vida para ajudar outras pessoas. Hoje sei que Deus usou o Senhor como instrumento dessa segunda chance. E o que você pretende fazer? Estudar medicina, me especializar em oncologia, trabalhar em hospital público, quero salvar vidas como a minha foi salva. Se essa história está tocando o coração de vocês, deixem nos comentários uma palavra de apoio para jovens que querem fazer a diferença no mundo. Porque o João me ensinou que gestos de bondade se multiplicam. João, tem uma coisa que preciso te falar. Quando olho para você, vejo o homem que eu gostaria de ter sido aos 19 anos. Determinado, grato, focado em fazer o bem. Continue assim. Posso te considerar uma inspiração? Pode. Mas lembra, seja inspiração para outras pessoas também. O mundo precisa de mais gente boa. Nos despedimos com um abraço. Não foi o abraço de pai e filho que poderia ter sido 20 anos atrás, mas foi o abraço de 2 homens que se respeitavam mutuamente. Voltei para casa com uma sensação de ciclo completo. Durante 2 décadas carreguei raiva, planejei vingança, alimentei ressentimento. No final descobri que a verdadeira vitória foi transformar dor em sabedoria, traição em crescimento, humilhação em força para ajudar outros. Mariana me recebeu na porta. Como foi? Libertador, finalmente enterrei o passado de verdade. E agora? Agora vou focar no que realmente importa. Nossa família, nossa vida, nosso futuro. Naquela noite, pela primeira vez em 20 anos, dormi sem carregar peso nenhum no peito. O perdão havia me curado completamente. Não porque Letícia merecia perdão, mas porque eu merecia paz. 6 meses depois, João passou no vestibular de medicina em primeiro lugar. Me mandou uma foto com a nota e uma mensagem. Primeiro passo para retribuir sua generosidade,
ajudando outras famílias. Hoje, 3 anos depois, ele está no 3º ano da faculdade. Já trabalha como voluntário em hospital infantil e continua sendo o jovem admirável que conheci naquela cafeteria. Letícia. Nunca mais tivemos contato direto. Sei por terceiros que ela se mudou para outro estado, recomeçou a vida, trabalha numa escola como professora. Espero que tenha encontrado paz, mas isso não é mais problema meu. Pessoal que acompanhou toda essa jornada, quero deixar uma reflexão final com vocês. Durante 20 anos, acreditei que a vingança seria minha cura. Imaginei 1000 formas de fazer Letícia pagar pelo que me fez, mas quando chegou a hora, descobri algo muito mais poderoso. O perdão não é sobre a pessoa que nos machucou, é sobre nós mesmos. Quando perdoamos, não estamos dizendo que o que fizeram conosco está certo. Estamos dizendo que somos maiores que a dor que tentaram nos causar. Estamos escolhendo nossa paz mental acima da nossa sede de justiça. Homens que estão me ouvindo, se vocês estão passando por traição, por humilhação, por qualquer situação que os faz querer vingança, deixem uma palavra nos comentários sobre como estão lidando com isso. Vocês não estão sozinhos nessa luta. Para quem está carregando rancor há anos como eu carreguei, existe vida depois do perdão. Existe felicidade depois da traição. Existe reconstrução depois da destruição. Mas só quando decidimos ser maiores que nossa dor. Se essa história tocou vocês, se conhecem alguém que precisa aprender sobre perdão e superação, compartilhem esse vídeo. Marquem aquele amigo que está sofrendo, que está com raiva, que precisa ver que existe outro caminho além da vingança. Escrevam nos comentários qual parte da história mais os impactou. Foi a descoberta da traição? A decisão de perdoar? O reencontro com João? Quero saber o que tocou o coração de vocês. E lembrem-se, ser homem não é sobre nunca cair. É sobre se levantar cada vez que caímos. Não é sobre nunca ser traído. É sobre como reagimos quando somos. Não é sobre nunca sentir dor. É sobre como transformamos essa dor em crescimento. Para todos os homens que já foram desrespeitados, humilhados, traídos, vocês são mais fortes do que imaginam. Vocês são maiores que qualquer dor que tentaram causar. E vocês merecem uma vida plena, feliz, em paz. Se inscreva no canal se essa história te ensinou alguma coisa. Deixa o like se você acredita no poder do perdão. E compartilha se conhece alguém que precisa ouvir que é possível recomeçar depois de qualquer queda. Nos vemos na próxima semana com mais uma história real de superação. Porque todo homem tem uma história para contar, e toda história tem uma lição para ensinar. Fiquem na paz, guerreiros. E lembrem-se, o perdão liberta quem perdoa mais que quem é perdoado.